Fala galera, seja você super bem-vindo aqui ao canal Geek Lestat. Meu nome é Leandro Lestat e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para você sobre o Demolidor edição definitiva volume 4. Se tem um herói da Marvel que vive na corda bamba entre a justiça e o caos, esse cara, meu, é o Demolidor. E hoje a gente vai abrir a edição definitiva número 4, recém-lançada ele pela Panini. Ela foi lançada ali em abril, maio agora desse ano, para explorar um dos períodos mais curiosos da trajetória ali de Matt Murdock. Histórias que misturam ação, drama de tribunal, viagem, romance, participação especial e até uma mudança de identidade meio bizarra. Então prepara o bastão aí, aperta o play e bora para análise dessa edição. Como eu falei para vocês, é uma edição assim bem especial. Eu confesso para vocês que eu não iria fazer a coleção, né, da definitiva aqui do Demolidor, mas acidentalmente eu acabei adquirindo as edições anteriores, a 1, 2 e 3, e por um preço até legal até. E agora eu estou basicamente acompanhando a coleção, né? Então, na verdade, essa 4 acabou de sair. Então agora eu vou realmente começar a acompanhar essa coleção aqui do Demolidor. Então não era uma edição, não era um super-herói que eu estava muito afim de colecionar as definitivas dele. Mas meu, eu gostei pra caramba do material que eu vi no 1, 2 e 3. Né? Então foi um material assim que me chamou bastante atenção. Então resolvi dar continuidade aí a essa saga aí do Demolidor edição definitiva. Me diz aí nos comentários, e você? Você teve a chance de comprar a saga do Demolidor? Você tá fazendo essa edição definitiva aqui? E aí, o que você tá colecionando aí sobre o Demolidor? Eu me amarrei nessa capa, tá muito maneira, né? Olha lá, edição definitiva volume 4. Essa arte aqui é brilhante, ó. Muito legal isso, tá? Então, temos aqui alguns artistas participantes aí dessa edição. Roy Thomas, Gary Friedrich, Len Wein, Jim Collan, Don Heck e Barry Windsor Smith. Esses são os artistas que estão presentes aqui nessa edição. Aqui nós temos a lombada, o Demolidor edição definitiva volume 4. E vamos dar uma olhada então aqui nas capas que estão presentes nessa edição. E aqui tem sempre tem alguma coisa falando aqui atrás, né? Nessa capa de trás. Ó, o que você está vendo aqui é o momento de transição no crescimento da Marvel, de uma pequena editora produzindo cerca de uma dúzia de quadrinhos por mês, para a gigante que se tornou apenas alguns anos depois, lançando mais de 50 títulos mensalmente. Essa é uma declaração ali de Jerry Collan. E aqui nós temos as edições presentes nessa edição definitiva. Tá, nós temos aqui as capas. Legal essa aqui, Homem de Ferro, hein? Maneiro. Tá, então aqui nós temos as capas. E como eu sempre faço com vocês, né? Eu vou passar aqui história por história para a gente ver que histórias nós temos aqui. A arte também. Como eu falei para vocês, é um unboxing. E aqui um unboxing review também, que eu andei pesquisando um pouquinho sobre essas histórias que estão presentes nessa edição. E olha lá, esse volume aqui, ele reúne 512 páginas do Daredevil, número 64 a 86, e Iron Man, da 35 a 36. Então, é isso aí. Então vamos lá para esse unboxing dessa edição. Vamos ver o que a gente tem aqui dentro. Eu, na verdade, eu tô conhecendo como vocês, eu tô conhecendo aqui junto essa edição. Eu não sei quais histórias nós temos aqui, mas olha lá, o sumário aqui mostra para mim que eu tenho histórias que vão de maio de 1970 até abril de 72, tá? Então só para a gente ter uma ideia aí de quais histórias estão presentes nessa edição. Aqui a gente tem uma introdução por Jerry Conway. Então nós temos uma introdução feita aqui por ele. Lá que foi dada, na verdade, esse report dele foi em 2013. E aqui a gente começa então basicamente as histórias.
E essa é a primeira história que a gente tem então nessa edição. Então nessa primeira história, olha a capa aqui, que é a edição número 64 do Daredevil. É uma edição de maio, ó. A capa tá muito maneira. E nessa edição aqui, basicamente o Demolidor enfrenta o Homem da Meia-Noite, que é chamado de Stalker. Tá lá, de repente, o Mestre das Proezas. E qual foi o impacto dessa edição aqui, basicamente, né? Da edição... É isso? Da edição, número 64. Foi o início da retomada da tensão entre Matt e Karen Page. Então, na verdade, nessa história aqui, a gente tem um pouquinho disso, né? Olha, é uma história em que a arte tá fabulosa. Basicamente. Olha lá, o Roy Thomas é o roteirista aqui e o Jim Collan é o desenhista. Olha lá, Jim Collan aqui fazendo ótimos desenhos aqui nessa edição. A arte tá fabulosa nessa edição aqui. Como eu falei para vocês, eu não tinha visto ainda. Então eu tô vendo aqui com vocês. E aqui nós temos a edição número 65, The Man Without Fear. E na verdade a história aqui seria The Killing of Brother Brimstone. Olha lá, Man Called Brimstone. É a número 65 de junho. Lá de junho de 1970. Olha só, galera. Muito legal. E aqui nós temos ainda Jim Collan como artista aqui. Ele que é o responsável por essa edição. Basicamente o que nós temos aqui, nós temos uma morte misteriosa nos bastidores de um teatro que leva então Matt a investigar o estranho irmão Brimstone, que é um vilão ali teatral, meio que enigmático, né? Então a gente tem um clima aqui meio de mistério, com toque assim de horror gótico, basicamente. É uma coisa assim que viria dar o tom um pouquinho pro que seria o Demolidor no futuro. Então aqui a gente tem a partir da edição número 66 e nós temos essa história chamada Trapped in the Tar Pits of Death. Essa é uma edição de julho de 1970. Olha lá, e alguém gritou assassinato. Como eu falei para vocês, na edição anterior teve um assassinato, né? Teve lá uma história meio que de suspense. E parece que essa história continua a acontecer nessa edição. Então fica um clima meio de mistério acontecendo, pairando no ar, né? Nessas duas histórias. E basicamente a gente termina ela aqui. Na 67 de agosto, ó, a gente tem a história A Ameaça do Maléfico Metaloid. Maléfico Metaloid. Tem uns vilões assim que eu nunca ouvi falar. Eu devo confessar para vocês que na verdade assim, conhecer o Demolidor, eu tô tendo a chance de conhecer agora com essas edições definitivas. Eu conheço muito do Demolidor dos anos 80, mais ou menos ali dos anos 90, por causa da Elektra, né, da história da Elektra. Eu conheço também por causa da queda de Murdoch e essa coisa toda. Mas esse pré-Demolidor, pré-anos 80, né, eu confesso para vocês que eu não conheci muita coisa não. Então entramos aqui na edição 68 e nessa edição temos a história A Fênix e o Guerreiro. Bom, vamos dar uma olhada aqui quem seria o bandido dessa história. São, na verdade, inimigos assim bem distantes, né, do que a maioria aí da galera do que conhece aí da Marvel tá acostumada a ver, né? Então a gente tem mais bandidos urbanos, por assim dizer, né? A edição 69, a gente tem aqui então, olha lá, A Life on the Line. Então, Uma Vida em Risco.
Se eu não me engano, a gente tem a participação aqui do Pantera Negra, é isso mesmo, ó. Tem o Pantera Negra participando. Galera, essas histórias estão, assim, maravilhosas. A questão do desenho, da arte sendo feita aqui. É perfeito demais. Caraca. Esses desenhos dos anos 70 são, assim, perfeitos, São ótimos. Bom, chegamos aqui então na edição número 70, em que a gente tem a história, vamos ver aqui, que é o Tribuno, é isso? É o Tribuno, a história de novembro aí, de 1970. Os artistas continuam os mesmos, né? Então, aqui nessa história, basicamente, existe meio que uma agenda fascista. E nessa história, né, ela é vista, né, como um limpador social. Então, essa história aqui, na verdade, eu pude pesquisar um pouquinho aí na internet sobre. Ela traz um impacto e fortes críticas à política autoritária dos anos 70 ali nos Estados Unidos. Olha que legal isso, né? Então, isso está presente tanto aqui na edição 70 quanto na 71. Porque na 71 ela continua, né? Na verdade é a continuação. Ó. Se um olho te faz pecar. Então tem essa meio que abordagem aí séria, né? Relacionada aí à política que existia ali naquela época. Beleza, estamos chegando aqui quase na metade já dessa edição. Temos aqui o 72. É uma edição aí de janeiro de 1970. Observe o Rei dos Leopardos. Bom, vamos ver o que tem aqui. Eu falei para vocês, eu preciso me acostumar com essas histórias do Demolidor. Não são histórias que eu tô muito acostumado, né? Mas assim, essa aqui pelo menos pelo que eu pude ver, ela tem uma aventura internacional, espionagem e uma intriga internacional também envolvida nessa história. Já aqui em Daredevil 73, 74, na verdade, esse aqui é The Invincible Iron Man, a edição de Homem de Ferro. Homem de Ferro número 35. Temos aqui um crossover, né, entre o Demolidor e o Homem de Ferro. E aí a gente volta para edição 73 aqui. A 73, ela continua com essa história de crossover, né, com o Homem de Ferro. Olha lá, é uma história de fevereiro de 1970. E essa história continua então em Iron Man 35 e 36. Então, basicamente, o nome da história é Contemple a Irmandade. Então, Matt investiga uma corporação corrupta nessa edição e ele se encontra com Tony Stark. Mal entendidos, então, levam um combate entre Demolidor e o Homem de Ferro, que na verdade é uma das coisas que acontece quase sempre quando tem esses crossovers, né? Mas eles se unem então contra um vilão aqui. Eles se unem contra o vilão Ramrod. É isso que acontece aqui nessa edição. Aí a gente tem a edição aqui, o Homem de Ferro 36. Que é basicamente a continuação, né? Entre os homens espreita o ariete. E aqui a gente vai para a edição então 74 ali, que na verdade seria meio que a conclusão dessas edições, é isso? Não, acho que não. Essa é de março de 1970, em Terra de Cego. Na verdade aqui a gente não tem mais o crossover aí com o Homem de Ferro. Então basicamente chegamos ao fim da edição de crossover.
Bom, vamos dar uma passada aqui rapidinho. Chegamos ao fim dessa edição aqui. E aqui a gente tem a número 75, que é de abril de 1970. Agora Cavalga o Fantasma de El Condor. Então, nessa história aqui, pelo que eu pude ver um pouquinho antes de poder falar um pouquinho aqui para vocês, o Demolidor ele vai até a América do Sul enfrentar El Condor, que é um revolucionário ali local. Assim, uma curiosidade narrativa, né, que foi passada aqui pra gente é que tem uma influência muito grande aqui de tensões políticas globais da época também. Então, e é engraçado, né, que acontece ali exatamente na América do Sul essa história. Interessante isso, né? Olha lá, número 76. Basicamente é uma continuação dessa história ainda, ó, se passando aqui na América do Sul. E pelo que eu tô vendo aqui, ela ainda continua. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Aqui na 76 ela é bem grandinha. E aí a próxima edição aqui, a gente tem uma edição que é a 77, já com uma participação aqui do Homem-Aranha. Essas edições aí entre Homem-Aranha e Daredevil, né? Eram bem legais. Ó, aqui a gente tem o Namor participando também. Pô, muito chique, meu. É o que eu falei pra vocês, o quadrinho aqui tá muito, muito legal. Os desenhos, assim, me lembram bastante, assim, os desenhos do Conan, né? Na verdade. Mas, temos então aqui a edição número 78, que é os Chifres do Touro. A edição de julho de 1970. É isso. Na verdade, a gente já tá aqui. Quando chega aqui nessas edições de julho, ele já tá em 71, na verdade. Já passamos dos anos 70. Então aqui a gente tem os Chifres do Touro. Então nessa edição aqui, nós temos aí um vilão que é meio que brutal e mutante. E a ação aqui nessa edição, ela acaba acontecendo mais física, né? Com destaque para a brutalidade ali entre os combates do tal inimigo que ele tem nessa edição. Que é o Minotauro aqui, ó. Que se continua aqui nessa edição 79. Bom, chegamos então agora na edição número 80. E tanto no 80 quanto 81, a gente tem aqui a história Os Olhos do Coruja. Vamos ver se essa história aqui ela continua entre uma parte e outra. Até que não. Ou sim. Na verdade acontece o acidente aqui e ela continua. E a morte é uma mulher chamada Viúva Negra. Então, aqui é a estreia, na verdade. A estreia da Viúva Negra aqui como contraparte, né? Juntamente aqui com o Demolidor. Então ela vai ajudar o Demolidor a enfrentar criminosos em Nova York. E o impacto disso daqui é que começa uma nova fase, inicia então um romance ali, parceria entre Natasha e o Matt Murdock. Então, na verdade, aqui começa pelo que eu entendi, né? Começa aqui então meio que um romance entre o Matt e a Natasha, vulgo Viúva Negra. Bom, chegamos então aqui à edição número... deixa eu ver. Olha só que legal. Essa edição... não tem o número aqui. Bom, a história é... Agora surge o Escorpião. Vou passar aqui rapidinho para vocês.
A arte basicamente é a mesma durante todo o encadernado, galera. Então, basicamente, nós temos o mesmo tipo de arte acontecendo aqui o tempo todo, o que é fantástico, né? Porque essa arte dessas edições aqui são fenomenais mesmo. E vamos passar aqui. Edição número 84. Já estamos aqui no ano de 72, em fevereiro de 72 já. Olha lá, Noite do Assassino. E deixa eu ver. Será que essa aqui é a última história? Não. A gente tem aqui o Voo Noturno, que é a edição número 85. Tá vendo? A Natasha passa a participar bastante das histórias, ó. E ela tá presente aqui quase o tempo todo. A Volta do Touro, na edição de 86. E essa daqui é a última história dessa edição definitiva, volume 8. Por último aqui, a gente só tem essa, basicamente uma capa aqui, né, dando ênfase ao Homem de Ferro, e essa capa especial aqui usando o Spider-Man e o Demolidor. É isso aí, galera. A gente acaba aqui basicamente essa edição falando um pouquinho aí sobre o que foi esse Demolidor aqui na edição volume 4, edição definitiva. Então você aí que é fã de quadrinhos clássicos, arte vintage de qualidade, história cheia de reviravoltas, olha, essa edição aqui é um prato cheio. Eu não pude perder de comprar isso. Então, Demolidor, edição definitiva volume 4 é mais do que nostalgia. É um pedaço essencial da jornada do herói cego da Marvel. Mas comenta aí, você já conhecia essa fase do Demolidor? Você curte as HQs mais antigas ou prefere a pegada mais moderna aí do Demolidor? Então deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa aí o sininho, porque aqui a gente mergulha a fundo no melhor da nona arte. Valeu e até a próxima queda livre nos telhados de Hell's Kitchen. Até mais, galera. Tchau, tchau.